Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Everton da Esqualivale para convidar vocês para participar com a gente do Papo de Obra, o mais novo podcast aqui do Vale do Paraíba. É isso aí, pessoal. Toda semana com personalidades relevantes da construção daqui do Vale. Toda semana. Nós vamos mostrar para vocês o que a faculdade não ensina. Valeu? Vem com a gente. Papo de obra. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um Papo de Obra. Hoje dois convidados muito especiais. É o Rosalvo, meu sócio, e o Rodrigo, engenheiro que trabalha com a gente na empresa há um bom tempo. E nós vamos bater um papo aqui sobre a nossa trajetória. Bem-vindo, Rodrigão. Bem-vindo, Rosalvo. Um prazer ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo aí. Não fiquem nervosos, né? Vou confessar que o Rodrigo ele tá tremendo, tá mexendo até a mesa aqui. Não precisa fazer isso, fique tranquilo, entendeu? Não tem uma pose, pode se mexer. Vou ficar travado aqui já. Bom, eu como sempre começo com as perguntas, vou começar a pergunta aí com o Rosalvo. Mais uma vez, bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você aqui. Eu sei que você já fez vários tipos de projetos para vários tipos de clientes e várias frentes, assim. Qual que é a maior diferença que você encontra na construção de casas de alto padrão? Assim, qual que é a dinâmica de exigência que você acha que tem, que aparece para você numa casa de alto padrão, que não aparece em outras construções que você já participou, já fez e vai fazer ainda? Ótimo dia aí, pessoal. Desde já quero agradecer aí ao Evandro e o Everton aí pelo convite. Né? Uma satisfação estar aqui. E mais com o nosso amigo aí, o Rodrigo, que é um prazer também ter ele aí como colaborador nosso aí. E tá também na trajetória. A principal diferença que eu vejo da construção convencional, que a galera está mais acostumada a trabalhar aí, né? São essas casas mais simples, prédio. Você tem um processo muito mais fácil num prédio, porque você fez o primeiro andar, dali para frente é um copia e cola. Então, assim, a galera já se habitua, então, quanto mais você faz, mais um processo você tende a melhorar. Quando você vai para casa de alto padrão, uma casa jamais vai ser igual a outra. E ela é muito artesanal, né? Então, você vai acabar pegando muitos produtos diferentes, coisas novas que o pessoal está colocando no mercado, tendência que muitas vezes a maioria das pessoas não fez isso ainda. Então, tudo vai ser novo, porque a galera está cada vez buscando produto diferente, né? Então, eu vejo que isso é um desafio para a gente, né? Eu, quanto construtor, né, eu gosto muito de ser desafiado, né? Eu gosto de ser desafiado profissionalmente, entendeu? Porque eu acho que isso te alavanca e isso faz com que você seja cada dia melhor. Né? Entendi, top. Mas é muito bacana trabalhar com casa, que eu falo assim, a gente trabalha com sonhos, né? Então você começa um projeto, você passa lá, você vê o terreno, daqui a pouco você fala, nossa, daqui uns dias vai estar uma casa, e passou mais um ano, você vê a galera morando ali, então isso assim, tá a família tendo vida na casa, isso é muito gratificante, muito legal. Top. Não, e esse negócio que ele falou de inovação, aí lá vem ele com as ideias de portinha de casa de máquina, né? Pra quem não sabe, aí o Rosalvo é um engenheiro também. Patenteador. Fudido. 4 patentes. Não, e aí ele traz os negócios pra gente lá que eu falo assim, Tem um negócio que ele patenteou na casa de um cliente que ele não quis pôr na minha. Sério? Foi qualquer casa, né? Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é mesmo, rapaz. Não falo nada. Tem umas coisas aí, cara, que é muito complicado. Não dá pra estar fazendo toda hora, não. É muita dor de cabeça, entendeu? Eu que o diga, né? Eu que o diga. E o Rodrigão, né, também. Cara, bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Você é um cara bacana. Prazer é meu estar aqui. E depois você pode comentar sobre aumento também aqui. Já aproveitaram, né? Aproveita que os patrões estão aí. Já tá os dois. Tranquilo, aqui eu abro esse espaço pra você, tá bom? Não, tranquilo. paga bem. É a sua chance. Ô, cara, não precisa das coisas. Aqui é campo neutro, fica tranquilo. Cara, eu sei que você trabalhou uma grande construtora aqui no Brasil, MRV, top. Você aprendeu lá uma forma de trabalho. Como o Rosalvo falou, o prédio é algo sequenciado, né? Você faz o primeiro ali, você vai subindo. Acho que as dificuldades, os desafios são porque é muita coisa. Então, você tem muitos blocos ali. Você acaba tem muito volume, né? Volume de trabalho. O volume é muito alto. Qual foi o maior desafio que você encontrou quando você veio trabalhar para a Lácio e foi para casa dessas pessoas que são bem mais detalhistas e exigentes, assim, além dos seus próprios chefes, né, vamos dizer assim, mas o próprio cliente, você tem esse contato mais quente, porque na MRV você nem conhecia a pessoa. Não, eu acho que é exatamente o que você falou, é o detalhe. Na MRV, você fez um padrão, segue o padrão e vai embora. O difícil é o volume, lógico, de compras, é tudo muito maior.
Só que na hora que você chega numa casa, cada compra tem que ser detalhada, cada detalhe da casa é milímetros. A pessoa começou agora. A última pessoa que entrar na casa, ela vai ter que encaixar o serviço dela com o primeiro serviço que foi feito na casa. Entendi. Então, a casa de alto padrão, ela tá ligada desde o início da obra até o final. Você não tem essa de, se errei aqui, eu deixo pro próximo. O outro vai corrigir o problema, vai até Esquece. esconder aqui. Esquece. Isso. Mas um negócio que a gente gosta muito, o Everton, do fato do Rodrigo ter vindo do predial, o Gustavo também veio do predial, é que eles aprenderam lá processo. Eu também já trabalhei no predial, o Rosalvo também. Então, quando a gente foi contratar eles, a gente deu valor a isso por causa dos processos. E nós falamos o seguinte, não, os detalhes a gente ensina. O como trabalhar com alto padrão a gente te ensina. Você já sabendo o processo, já sabendo o que é um processo de suprimento, já sabendo o que é um processo de, a gente na empresa chama de compras especiais, esquadrias, por exemplo, que são compras sob medida. Você já sabendo que tudo isso existe um processo, você consegue aplicar na casa de alto padrão o que ele aprendeu, ao nosso ver, de melhor no predial. Agora, você pegou bem no calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que o que é mais difícil para o engenheiro aprender é o relacionamento interpessoal. Que eu acho que tem uma característica muito diferente da nossa empresa para as outras, e que é ganho para todo mundo, é que a gente estimula que os nossos engenheiros tenham relações com os clientes. Porque senão a empresa trava. O cliente, no começo da empresa, o cliente ou só queria falar comigo, ou só queria falar com o Rosalvo, você entendeu? Hoje, desde o início do processo, a gente já mostra para ele que o caminho é o engenheiro, o Rosalvo, se tiver dificuldade comigo, você entendeu? Mas não adianta concentrar tudo, porque senão, esses pequenos detalhes, quando a linha de comunicação é muito grande, vira um telefone sem fio, entendeu? O cara fala um negócio para mim, eu passo pro Rosalvo, já chega um pouquinho diferente, já chega pro Rodrigo completamente diferente. Então, o que a gente estimula é o quê? Não, olha, a gente tem relação do cliente direto com o engenheiro. Aí foi que a gente conversou num dos episódios, foi o primeiro episódio com o Lucas, né? Que ele falou também que no começo era muito certo, depois ele foi abrindo um leque, e isso aconteceu lá na Escola Vale também, assim. Um relacionamento com o Rosalvo começou muito, muito maior, porque eu assumi algumas, e hoje muitas coisas ele não resolve mais comigo, de maneira geral todas, mas a ideia é o que é? Você ter essa amplitude de gama de conversas, para que você... Nós estamos aqui agora, e tem um mundo rolando lá fora. A gente tem lá 2 empresas trabalhando em várias frentes, várias obras, entendeu? Então, o cliente tem que contratar, no nosso caso lá, tem que contratar a Lácio. Não contratou nem o Evandro, nem o Rosalvo, nem o Rodrigo, não contratou ninguém isoladamente, ele contratou a empresa. Ô Rosalvo, eu acho que um dos pontos mais importantes na nossa empresa foi aquela conversa que a gente teve no começo, né? Falei, Rosalvo, se a gente for trabalhar com alto padrão, nós precisamos entender o alto padrão. Entender o alto padrão não é entender a tendência do porcelanato que está sendo utilizado. É entender os costumes do cliente de alto padrão. Então, hoje, a gente tenta ter uma percepção muito maior do que chegar lá e executar, pura e simplesmente, né? A gente tenta entender se a churrasqueira é decorativa ou se o cliente usa churrasqueira, como é que são os hábitos dele enquanto família, para você saber como é que vai ser a sala de cinema. Mas isso é papel do arquiteto. Mas a gente entendendo o que o cliente quer, a gente consegue contribuir com o trabalho do arquiteto, entendeu? A gente não vira só executor. De repente tem um negócio lá que você fala, putz, isso aqui não vai dar certo, mas está no projeto, aí você leva e discute e faz. Para mim é muito dinâmico, mas como foi para vocês pensar nessa questão? Cara, tem que começar a entender, não é só que eu não estou só construindo a casa, eu tenho que entender se eu estou construindo algo que o cara vai usar mesmo de fato, e essa questão de entender a vida do cliente também, entendeu? Porque você acaba entrando na vida dele mesmo, né? Quando a gente está fazendo algo assim, eu converso bastante com o pessoal lá na obra, né? O Rodrigo sabe disso. Ainda ontem mesmo, né? Uns dias atrás, eu passando na frente de uma obra, eu falei para ele, isso aqui está errado. Eu tenho certeza que essa não é a arquitetura da casa. E, coincidentemente, ontem no Instagram, o cara postou, o arquiteto postou o vídeo da casa, eu mandei para ele. Na hora ele já sabia do que eu estava falando. Por quê? A pessoa não entendeu o feeling, né? O feeling do alto padrão, o que é o alto padrão, como é que é o projeto. Então, assim, antes de você começar a casa, você precisa entender muito
o projeto. Imaginar essa casa como se ela estivesse pronta na sua frente. A partir do momento que você conseguiu entender ali, você consegue identificar, porque o alto padrão, ele não é só o preço. As pessoas têm muito que falar assim, eu vou colocar a pedra mais cara e vai ser alto padrão. Você colocou a pedra mais cara, mas colocou no lugar errado, você ferrou o projeto. Então você precisa entender aonde vai cada tipo de material e como que isso vai se comportar depois no todo. Né? Às vezes a gente está executando alguma coisa quando coloca assim, nossa, isso aqui está meio estranho. Eu falo, hoje está meio estranho, mas a gente só vai entender quando tiver tudo pronto. Aí a gente vai entender o porquê. Vai ligar. Vai ter essa conexão com outro objeto do outro lado, né? Então isso é muito louco, né? A nossa teoria, o Everton, é o seguinte: o engenheiro profissional ele tem que ser curioso, ele tem que se interessar pelos assuntos. Eu nunca tinha feito um espelho d'água para carpas. A gente foi estudar. Não, nós vamos ser o aquarista? Não, mas nós vamos perguntar para o aquarista o que precisa, pesquisar na internet como é que funciona, para a gente poder executar um bom serviço. Quem que está passando a especificação? O aquarista. Eu podia só chegar lá e perguntar para ele o que era para fazer. Em vez de eu perguntar para ele o que é para fazer, eu pergunto por que tem que fazer aquilo. E assim para todos os assuntos. Ninguém quer repetir casa. Ou seja, a gente está fazendo um beiral agora que a gente nunca tinha feito. A gente foi numa empresa, acho que numa referência, até vai vir aqui, tá? Priscila da Engemetal, ela vai vir aqui conversar com a gente. Referência em estrutura metálica no Brasil. É a cereja do bolo. Nós vamos aprender a gente e com uma empresa regional também. Ninguém tinha feito aqui ainda na região. E vamos ver o que dá? Não, vamos chamar um cara de fora que conhece. Agora, se você não fizer isso, a cereja, sabe, o conjunto da obra não sai igual. Não vai ter o samba lelé, a verdade é essa. É diferente. É diferente. O Rodrigo, né, acho que foi engenheiro na uma obra marcante pra gente, né? Uma obra das que estão prontas, eu acho que é a que mais marcou. Foi uma boa execução, a gente com disposição ali para fazer o que a arquitetura projetou, uma boa arquitetura e um cliente com bom gosto, porque tinham coisas lá que vieram bem depois. E aí agora, a hora que você filma a casa pronta, aí existe Você entende o conjunto. Tem o Borogodó, né? Você no final, né, Rodrigo, trabalhou nas nossas obras mais desafiadoras aí, né? Casa Brisa, agora tá na Casa Asa. Só se livrou de fazer a minha, né? A mais difícil de todas. Mas é a pior, cara. Você entrou como estagiário ainda. Entrei como estagiário. No último ano. Foi. Tá, vamos pegar aqui hoje. Faz quanto tempo? 2 anos. O que você acha que foi que você mais aprendeu com a gente? O olhar clínico. Acho que o olhar clínico é o principal, a chave Faz a diferença. para a obra de alto padrão. Hein? O Oswaldo bota esse óculos dele. Nossa, a gente brinca, né? A gente brinca na obra que quando ele chega com esse óculos aí, pode esperar que... Pessoal, depois dá uma olhada no óculos desse cara aqui. Tem um dispositivo robótico. Vê defeito. Só vê defeito. Tem uma lupa correndo assim, vai só pontuando. Né? Esse daqui eu falo pra você. Não, mas esse olhar clínico, porque quando você vem assim, de casas populares, alguma coisa assim, você olha meio que superficial e vai passar. Porque a pessoa, depois que pegar a casa, ela vai corrigir. Às vezes ela até tira o piso que você deixou ali. Só que casa de alto padrão, como o Evandro estava falando, é o cliente. Ele quer o gosto dele. Tudo que está naquela casa é detalhado para ele. Você tem que ter o olhar do cliente e você tem que ter essa conversa com o arquiteto e com o fornecedor. Tem um detalhe que você falou que o pessoal, às vezes tira o piso lá no prédio, lá, sei lá, na casa. Mas não dá para fazer isso no alto padrão, porque o piso custou um carro, né? Custou um carro popularzão aí, tranquilo. Então, você não, margem de erro no alto padrão também, em determinado ponto da obra, dali para frente, já é um erro caro para acontecer, né, Rosalvo? O que você acha? Ela, na verdade, quando ela está entrando na fase de acabamento, no acabamento fino, qualquer erro ali ele vai ser um retrabalho, vai ser um atraso e um custo muito alto, né? Porque quando você começa a mexer numa coisa, esse que você está mexendo pode impactar outras, né? Então, eu preciso colocar um cano aqui, tem que quebrar um piso ali, quebrou o piso, vai dar na tubulação elétrica. Então, começa uma coisa impactar na outra. Então, tem que pensar muito bem antes de executar para que amenizar essa situação o máximo possível. Você tem o budget lá do cliente e aí vocês conseguem fazer nessa dinâmica de contratação, que o Evandro falou, que são as compras especiais, não é isso? Isso. Você consegue fazer essa dinâmica dentro lá? Existe essa preocupação? Porque, por exemplo, você tem um budget
que daí tá aprovado, o cliente sabe que vai gastar aquilo, normalmente estoura. Que normalmente estoura, nunca fica dentro daquilo, mas existe essa preocupação também de passar para o cliente. Que, por exemplo, às vezes o gosto dele é algo que, cara, se você fizer, você vai gastar muito e não vai ter muita diferença. Tem essa dinâmica também dentro da... Do Dionísio a gente contratou, né, a empresa lá para fazer um cronograma e fazer o levantamento de materiais que a gente iria usar durante a obra. Então a gente fala, vai ter esse budget, que é o que a gente tem para gastar, só que geralmente o cliente gosta de um piso mais caro, porque também não tem como ele Mas fazer... ele tá tomando a decisão ciente. Exato, Sabendo, entendeu? Porque, por exemplo, era para gastar 30, gastou 50, ele sabe que vai estourar 20 lá no fundo. Sim. Mas o importante é o seguinte, antes da pandemia a gente trabalhava com estimativa de preço. Agora, um orçamento desse tem quantas linhas? Umas 300 linhas. Até mais. Então tem a linha lá, esquadria, brise de alumínio. Ou seja, o brise de alumínio tá aqui no fornecedor X. Pega pelo padrão, né, de valor e aí você pega uma média. Se o cara passar ou diminuir. Então tem dois movimentos importantes. Vamos falar do brise, que é um negócio que eu acho que é onde você mais sofre com verba, né? Porque porque chega na hora do brise, o cara não tem mais dinheiro, né? Ou o cara compra a brise assim muito antes, ou ele não termina com a brise na casa dele, é fato. Porque a brise é um estouro. Normalmente, dependendo da obra, a brise é quase o mesmo preço da esquadria inteira. Sim. Que já é um item pesado dentro da planilha de vocês. A esquadria, ela tem um peso significante. Peso muito alto. Talvez um dos mais pesados. A brise, ela tem um peso tão grande quanto a esquadria. Eu já fiz obras que a brise é mais cara do que as esquadrias que a gente instalou. Então, o que a gente faz? A gente chega, apresenta no começo da obra para ele, ó, o total tá aqui. Aí, normalmente, ele assusta. Mas o que a gente diz? Então tá bom, então a gente precisa mexer no projeto. Ó, o item de brise aqui tem mais item de brise do que esquadria, vamos cortar? Porque se for para cortar, Everton, é melhor cortar agora, conversar com o arquiteto, onde não vai ter brise, pintar numa cor diferente, ter um outro acabamento, do que fazer uma casa que era para ter brise sem brise. E parece que tá pelado, né, Zó? Você vê algumas casas aí que é para ter brise, o cliente não pôde comprar, enfim, problemas financeiros. Você já vê pela arquitetura você vê que tá faltando. Ó, não tá pronta essa casa. Tá pintadinha, tudo bonitinho, mas tá faltando uma coisa, não é? Vamos começar um movimento. Existe vida sem brise. Não, gente, brise é maravilhoso. Só não inventa portinha de caixa d'água de casa de máquina. Casa de máquina. O resto, brise é maravilhoso. Tô fazendo uma casa ali no Alphaville ali, que, tem uma brise que o cara vai comprar ainda, assim, ó. A casa toda, assim. É maravilhosa. Não, assim, tá regulando dinheiro, tá querendo gastar. Ô, Rodrigo, queria fazer um escalonamento aí. Primeira obra, você estava como estagiário nosso. Vamos falar em diferenças. Da primeira para a segunda, o que você sentiu de diferença sua como profissional trabalhando? É muito diferente estagiário e engenheiro, né? Quando você é estagiário, acaba que você ainda tem aonde se apoiar, que é o engenheiro. Você ainda tem aquela segurança, né? Quando você é engenheiro, aí não, você tá na linha de frente. Você tem que tomar a decisão e essa decisão é a que vai ficar, e se tiver errado, você que vai sofrer as consequências ali. Então eu acho que essa foi a maior diferença. Quando eu era estagiário, assim, eu fazia as coisas, eu dava ideias, só que ainda tinha esse apoio. Agora, quando eu virei engenheiro, eu percebi que as minhas decisões eram muito mais escutadas. Não era mais ideia, né? Exato. Era pra fazer, era ali. E aí eu percebi que eu tinha que ser mais rígido em tudo que eu falar e tudo que eu decidia tinha que estar decidido. Da primeira para a segunda obra, eu vou te dar um feedback aqui, então. O que eu acho que foi o mais importante? É a sua autonomia em relação aos prestadores de serviço, como se fosse um empoderamento. É muito mais importante do que essa tomada de decisão, a postura que você vai ter junto aos fornecedores. Uhum. Ou seja, tem que ser o seguinte, o fornecedor só vai precisar que o Rosalvo ligue ou eu ligue se ele não te atender. Mas você é o contato. Essa é a primeira autonomia, né? Que eu acho. Para a segunda obra, o que você acha que foi a diferença? Para a terceira, desculpa. Para a terceira? Cara, nossa, muda tudo. A gente brinca que casa de alto padrão muda cada detalhe, então não sei nem... É muita mudança. É muita. Cada casa eu aprendi um negócio novo, então... E uma não é igual a outra. Não é. Então, mas aí aí eu posso dar... Puta, legal, eu posso dar minha visão? Assim, Uhum. a segunda casa que a gente tá junto, né? É. Eu falo que é o que eu percebi. Isso que você falou é nítido do Rodrigo, apesar que eu peguei da segunda pra terceira já, porque a primeira casa que é estagiário, eu tratei lá, eu fiz pouca coisa lá, mas tratei com a Carol, Uhum. um abraço pra Carol.
eu percebo o seguinte, a mudança da postura da cobrança. E não só desse empoderamento com o nosso fornecedor, que sou eu no caso. Essa mudança de postura de cobrança de falar. Porque muitas vezes, mesmo você engenheiro, na primeira obra, era assim, existia cobrança, mas daqui a pouco o Rosalvo também cobrava. Então percebe-se que, ó, cobrei, mas eu falei pro Rosalvo, ele vai cobrar você de novo. Hoje não. Hoje, quando você liga e fala, opa, mano, o Rodrigo tá cobrando, tem que resolver. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa postura com relação ao entendimento do fornecedor com você também. Puta, Sim. eu não preciso mais que o Rosalvo me ligue, o Rodrigo já tá ligando, cara, já tá feio o negócio, vamos dizer assim. Ou preciso resolver. Então, eu acho que vendo como fornecedor, essa postura que eu vejo da evolução da sua pessoa dentro da obra. Que é a mesma evolução que eu vejo no Rosalvo também, até a forma de cobrar. Da segunda para a terceira obra, qual que é a evolução que eu enxergo? Atendimento ao cliente. O que você fazia na segunda obra do Alexandre? Você atendia ele, você ligava, você fazia, certo? Sim, sim. Da Casa Brisa para a casa atual, qual que é a diferença? Ah, agora entendi. A diferença é que agora eu chamo o cliente, né? Hoje, você faz lá o que eu acho de mais importante, que é o que eu mais vendo lá que a empresa vai fazer. Uhum. Você representa o cliente. Entendeu? Sim. O cliente te tem como um cara que tá aliado. Ontem na reunião ele falou assim, você já negociou? Já negociei. Então tá bom, então negocia mais um tantinho lá, só na forma de pagamento e tá tudo certo. O cliente, assim... Essa confiança, né, que você vai adquirindo. As pessoas ficam... Cara, o que eu mais recebo é como é que eu consigo meu primeiro cliente. O que eu mais recebo na internet. Cara, o cliente só vai te contratar para ser administrador dele se ele entender que você vai administrar a obra dele como se fosse ele, como se fosse sua. Esse é o sentimento, isso é o que você tem que conseguir demonstrar para o cliente e depois fazer, né? Uhum. Também não adianta só passar. Então essa evolução, Rodrigo, ela é muito clara para mim. Hoje, a gente pega as obras que você trabalha, ou assim... Porque a gente tem uma diferença muito grande, eu acho, que em relação ao mercado, sabe, Everton? Nossa cabeça é o seguinte, a minha do Rosalvo. A empresa, ela tem que crescer conforme a nossa equipe vai crescendo. Não o contrário. A empresa fica de um tamanho, a equipe, o Rodrigo, o Lobo, crescem como profissional, chega um momento eu não posso mais pagar, eles seguem carreira solo. Isso pode acontecer, né? Sim, claro. Não estou dizendo o que é isso. Mas a nossa expectativa, o que é? Eles vão crescendo, a gente também tem que crescer para poder mantê-los. Porque se a gente ficar do mesmo tamanho, a gente não vai conseguir manter. A conta é simples. E a gente vai meio na contramão por causa disso. Porque a gente dá uma autonomia muito grande para eles. Não, isso é perceptível. Muito grande. Todo mundo que a gente traz para trabalhar com a gente, eu acho que o grande benefício que ele recebe é a autonomia que a gente dá. Tem que passar pelo óculos do Rosalvo, né? Lógico. Pode fazer o que você quiser, desde que passe pelo óculos do Rosalvo. O Rosalvo é o chancelador do negócio, né? De vez em quando chega na obra lá, daí dá uns apertinhos, né? Apertinho. Pra não perder o costume também. Né? O Evan tá pontuando muito bem a evolução do Rodrigo e aí é mais fácil porque ele tá ali acompanhando. Eu já não acompanhei essa trajetória do começo da sua vida aí de obras aí. Mas trazendo em cima do que ele falou, essa questão da evolução, de quando você trabalhava lá com o seu tio, quando você começou a tocar obra sozinho e depois quando você começou a tocar obra de alto padrão, a partir desse momento, assim, você teve a mesma evolução que o Rodrigo, mesmo sendo um proprietário. Da primeira obra que você fez de alto padrão para a segunda obra, que é o atendimento com o cliente, depois essa autonomia de fazer. Consegue enxergar isso dessa forma? Porque o Rodrigo ele tinha esse amparo porque ele é um funcionário. Mas você como dono, eu falo porque você perguntou para ele uma coisa, e eu como dono da Escola Vale, eu passei por essa fase aí. Quando eu montei a loja e eu tive que resolver as coisas, exatamente isso aí, eu saí do estágio para ser o engenheiro da linha de frente. Você entende que isso passou por isso também, durante esse processo? Na verdade, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, né, que eu já estou aqui em São Paulo faz 21 anos, né, quando eu perdi meu pai no Pernambuco, acabei vindo parar aqui, e só esclarecer, né, a questão do meu tio, né, que ele passou o tempo, ele me ajudou muito nessa época, eu fui ajudante dele, então foi o cara que me ensinou muito. Então, assim, dentro da parte do canteiro de obra, eu saí de ajudante e cheguei a ser mestre de obra e depois virei para dono. Então, todos os processos eu sei. Por isso que às vezes eu chego na obra, o pessoal fala, o Rosalvo é assim, o Rosalvo é chato, a questão do óculos aí que a gente tá até brincando. Não, brincadeira, claro. Porque, assim, você não consegue dobrar uma pessoa que ela passou por esse processo. Sim. É muito difícil. Então, o cara chega para mim e fala, eu não consigo fazer isso. Eu digo, cara, que consegue. Vem aqui, olha daqui.
vai lá, faz assim, faz assado. Então, daqui a pouco, nossa, cara, é mesmo, entendeu? Eu não tinha percebido isso. Então, isso acaba muito ficando mais fácil para você delegar, né? Mas o que eu vejo do Rosalvo dessa mudança de lá de quando eu comecei para hoje, tá? Não é nem a evolução quanto profissional, mas a evolução pessoal, né? Então, assim, eu amadureci muito. Hoje a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, às vezes até o jeito de você cobrar. Muitas vezes eu preciso entender o momento certo de eu cobrar a pessoa, como eu vou cobrar, por quê? Eu preciso entender a dificuldade dela, aonde está a dificuldade dela, como que eu posso ir, às vezes até mostrar, falar, cara, olha, vai assim. Você não tem que aumentar o dia do cara também, né? Entendeu? Então, às assim, vezes a gente aperta muito, precisa... O cara espana, né? precisa entender muito essa dinâmica, né? Porque, assim, hoje a gente depende das pessoas, né? O mundo hoje só roda por causa das pessoas. Então, assim, a gente precisa 100%. entender isso, a dificuldade de cada um e tentar ajudar para que lá na frente você tenha um produto bacana, né? Porque isso é a soma de todo mundo. Do mais simples que está ali ao dono, né? É um processo, né? É um negócio que tem que ser bacana. Então você precisa saber como lidar com as pessoas, tentar ajudar para que lá na frente você vai ter um negócio legal. Eu escuto muito de clientes, né? A gente partilha isso comumente. A maioria dos nossos clientes são também empresários, né? E às vezes você está com alguma dificuldade, o cara fala exatamente isso. Cara, eu também tenho empresa. Eu sei como é que é. Esse entender o problema do outro é justamente se colocar no lugar, sabendo que você passa por isso também, entendeu? Exatamente. Em obra, para quem está chegando agora aí, essa questão de obra, é um mar agitado. O que eu acho que a gente lá na Lácio mais aprendeu aí, vocês dois me corrijam se eu estiver errado, é a cartilha do que não fazer. Porque muitas coisas que dão problema foram solicitadas ou pelo arquiteto ou pelo proprietário. Eu tenho uma teoria, Everton, que é o seguinte, nem tudo é pelo belo, entendeu? Não dá para ser tudo pelo belo. Não dá. Não dá. Você Tem que ser entendeu? funcional Tem que também. ser funcional, tem que ter garantia. Essas coisas que a gente tem que ter, tem que levar o que a gente não faz. Isso é um negócio que a gente aprendeu muito aí ao longo da empresa, daí do alto padrão. E a outra coisa, né, Rosalvo? A gente brinca, né? A gente chama de patentes aí, mas são soluções que a gente veio trazendo ao longo do caminho, sabe? Né? Portinhola. A nossa portinhola lá, né? Que se você fizer para outro, tem multa, né? Sabe? Tá louco, eu não quero fazer nem pra vocês. Nem pra vocês, deixa eu claro aqui. É uma nota, né? Você vai Deixa eu limpar uma nota. fazer nem pra vocês, entendeu? Tanto é que eu não faço, ele foi lá fazer, ó. Falou, não, usa lá a equipe lá, bota os caras pra trabalhar lá, porque eu não quero se mexer nesse negócio, não. Não vou fazer pra outra. Pra ninguém, nem pra você eu quero fazer, a verdade é essa. Mas fica bom. Fica top o negócio. Cara, quando o pessoal descobrir isso aí, você tá ferrado. Não tô nada. Só que é o seguinte, vai ter que me pagar o pedágio, né? Existem outras tecnologias aí. Mas essa dinâmica de obra aí que vocês estão falando é fantástica, assim, porque eu trabalho com obra desde 2007. Já são 15 anos aí que eu tô... 2008. São 14 anos completos que eu tô trabalhando com obra. E muito voltado para essa parte de janela, né, e porta, que já é uma coisa meio difícil. Você foi muito curioso para tudo. Eu, de maneira geral, não sei fazer nada, mas eu sei o que é bom. Então, por exemplo, eu não sei encher uma laje, mas eu sei quando uma laje tá bem feita, entendeu? entendi. Eu não sei levantar um muro e rebocar um muro, mas eu sei dizer para você se tá bem feito ou não. Porque você acaba vendo, você conhece o bom e sabe o que é ruim, entendeu? Dá pra gente fazer um paralelo aí com o gestor de obra. A gente estava conversando esses dias, eu e o Rodrigo. O engenheiro acha que ele tem que saber como é que assenta o azulejo, como é que faz o 45 graus do revestimento. Você não precisa saber como é que faz. O que você precisa saber é que tá aquilo no projeto, contratar quem sabe fazer e fiscalizar para ver se vai ficar bem feito. Esse é o papel do gestor. Quase todo mundo ganha muito tempo estagiando em obra, em produção. Esses dias falei com um cara e falou assim, não, eu conheço bastante a parte de administração. Ah, tá bom. E o que você fazia? Ah, não, eu fazia medição do empreiteiro. Não, eu fazia medição de alvenaria, medição de... Você entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal fica preocupado em entender da produção e não entende de ser engenheiro. Eu entendo, eu acho que você tá certo na colocação, mas eu ainda sou da velha guarda, não sei que sentido. É mais fácil para mim pegar o Rosalvo e colocar ele na faculdade, com todo o conhecimento que ele tem, você vai aprender agora a nomenclatura, vamos dizer assim, tá? Vou colocar num termo bem popular.
do que eu botar o Rodrigo para fazer o que o Rosalvo já fez. Eu acho que o Rodrigo vai sofrer muito mais do que o Rosalvo vai sofrer do que o Rodrigo passou, com relação a estudo, entende? Com relação a conhecimento. Eu sou curiosão, então eu não sei fazer a massa para fazer um cimento. Eu não sei fazer, eu não sei pegar lá a areia, o cimento, a pedra, lá, o cal, tudo. Não sei fazer. Mas eu sei como é que faz. Mas, Não, mas é isso que eu tô dizendo. Mas isso é extremamente importante, porque você tem muitos profissionais hoje na construção civil e talvez até indústria, que são ótimos estudantes. Ótimos estudantes. Pessoas que estudaram, são as melhores notas, mas são as pessoas que não conseguem dizer, não conseguem entregar o melhor produto. Não, esse tá um passo atrás ainda do que eu tô falando. Não, sim. Eu tô falando dos que são ótimos executores. Entendeu? Entendi. E aí ficam ligando e falam assim, mas eu não consigo pegar obra por administração. Eu falo, cara, você é um empreiteiro. Aí não, Enquanto você não deixar de ser empreiteiro, você não vai fazer administração de obras. Você tem que primeiro abrir mão de ser empreiteiro. Sim. Você entendeu? Sim. Pra depois ser administrador. Não, sim, isso é fato. Assim, E você tem que entender que você é é o que cliente, passou pelo Rosalvo, né, Rosalvo? Sim. Você virou cliente. Oi? É o que o Rosalvo, essa é a evolução do Rosalvo. Sim. O Rosalvo hoje não é mais um empreiteiro, apesar de saber todos os processos. Hoje ele é um empresário, juntamente com você, hoje ele já tem um aporte diferente, uma postura diferente dentro da obra, assim. Sim. O perfil do brasileiro, muitas vezes, e de maneira geral em obra, é pôr a mão em tudo, né? O cara põe a mão em tudo. Um dos problemas é que o cliente também busca esse cara. E aí o que acontece? A casa não fica de alto padrão. Não fica. Porque esse cara tá preocupado só com o detalhinho ali. Ele não consegue entender como é que vai ficar aquilo a hora que chegar o sofá, O a hora que macro chegar... da coisa. Ele não consegue, ele não tá envolvido no macro. O gestor de obra, ele tem que estar envolvido no macro. Ele tem que entender como é que tem que ficar pronto, com cortina. Porque a casa de alto padrão, ela vai ser considerada de alto padrão quando ela estiver pronta, né, Rosalvo? É isso que a gente busca muito, né? Entender do alto padrão é ir comer num restaurante e entender por que as pessoas pagam mais caro para estar lá. Eu já tive muito cliente que se abriu comigo porque eu conseguia conversar com ele No mesmo linear, né? no mesmo linear. Você entendeu? Independente de ter vivido as mesmas coisas que ele viveu. Eu conversei com ele de país que eu não fui, que eu só estudei. Mas eu consigo conversar. Eu conversei com ele de carro que eu não tive, mas que eu conheço. E aí tá a diferença do especialista e do conhecedor. Né? O conhecedor, ele abrange rasamente muito mais assunto. O especialista é profundo naquele processo. Independente, em alguns momentos precisa do especialista, né, Oswaldo? Imagina, vai contratar um cara da piscina, precisa de um especialista, e às vezes você precisa do conhecedor, que daí o cara faz tudo. Imagina isso daí. Então eu imagino que hoje eu posso dizer que você é um conhecedor, sabe de tudo. Até esquadria agora. Fazendo. Não, ele é um especialista de tudo, né? Ele é muito mais ousado. Como que é para você se gerir a mão de obra dentro de uma obra? Sendo mão de obra própria, no caso o Rodrigo aqui, e sendo eu como um terceirizado que entra para prestar um serviço ali. Como é essa dinâmica de gerir isso aí? Quais são as dores desse negócio? Na verdade, a dores é o que eu costumo falar, né? Uma obra, ela é uma máquina muito perfeita. E uma máquina, imagina uma máquina. Uma máquina, para que ela funcione bem, ela tem várias peças, né? E a obra é como se você estivesse comparando uma máquina. Então, para ela funcionar, ela vai precisar de várias peças. E cada peça na sua posição. Então, você imagina um motor de carro, por exemplo, um carro a correia dentada. Sem a correia dentada, ele não é nada. Então, assim, é uma simples peça, mas que faz a engrenagem toda rodar. E a obra é isso, né? Você precisa colocar todo mundo na sua posição certa e fazer com que todo mundo se engrene ao mesmo tempo, né? Para que as coisas fluam normal. Mas é um baita desafio, porque mesmo você tendo cronograma, você fazendo tudo certo, você tem uma série de interferência na obra. Às vezes um material que atrasa, alguma coisa que veio não vai dar certo, veio com problema, entendeu? E aí você começa a ter que mudar toda essa dinâmica para não perder o prazo da obra, né? Tem que se ajustar. Né, nessa situação. Então isso é muito complicado hoje. Mas eu acho, né, Rosalvo, você podia explicar um pouco mais para ele aí, que um dos segredos da gente não ter problema com mão de obra foi a forma com que a gente dividiu os prestadores de serviço. As pessoas pensam no seguinte: eu vou contratar um cara só que faz tudo, que daí eu me livrei do problema. Aí você criou o problema. Aí você pegar um empreiteiro que faz tudo, ele vai ser mais dono da obra que você. Seja você o engenheiro, seja você o construtor, seja você o proprietário.
ele domina o gesseiro, ele domina o encanador, ele domina o eletricista, ele domina a pintura, a obra é dele, cara. A gente não faz isso, né, Rosalvo? Sim, a gente não faz isso hoje. Então, a gente contrata várias pessoas, cada uma na sua especialidade, e tenta... Todos por serviço, Todos né? por serviço, né? Então, assim, porque você leva um tempo também, né? Por exemplo, você pega o gesseiro. Existem vários gesseiros no mercado. Mas o cara, para entender como que é a forma, como é que você vai ter um produto final lá bacana, ele passa por um processo, né? Porque, assim, é igual eu falo, se pegar o gesseiro de prédio, ele vai para casa, é literalmente outra coisa. Não, ele arrebenta com a casa. Entra na história do Arrebenta outra especialista, casa. né? É. Você, cada O um nosso- é especializado num serviço Os dele. nossos gesseiros, eu tenho quase certeza que eles só trabalham da forma que eles trabalham pra gente. Ah, eu não tenho nem dúvida. Entendeu? Nem dúvida. Por quê? Porque a gente trabalha com o gesso taliscado. Só que o que acontece? Dá muito mais trabalho. Agora, você acha que ele chega lá e fala pra mim assim, eu queria fazer taliscado aí? Não. Então, assim, só que é muito mais perfeito. Agora, O gesso taliscado é igual... quem não Você sabe... faz a talisca na parede, o cara tem que preencher ali, igual Exatamente, piso mesmo. Igual piso. Exatamente. Caraca, não Então, sabia. imagina se você fosse fazer um reboco para colocar revestimento. Você solta toda a talisca, confere esquadro, prumo, nível e segue ali mas, ó, com o revestimento. Mas, putz, cara, acho que isso acho que não tem... outro- Só a gente trabalha. Aí o cara chega lá e fala assim, não, eu trabalho em palácio. E vai lá e faz sem ser taliscado. Aí não vai ficar igual o nosso. E aí valoriza vocês. É um problema do gesseiro que tá fazendo errado. Ah, sim. Isso É, que eu tô valoriza, dizendo, é isso que eu tô valoriza dizendo. Não. o trabalho. Tô dizendo. E nem quero que também todo mundo comece a fazer, né? Deixa todo mundo aprender. Bom, editor, corta esse bagulho do gesso aí. Esquece essa história. O nível de cobrança, Rodrigo, tem aumentado gradativamente conforme o tempo tem passado e a sua experiência tem aumentado? Você acha que eles cobram mais porque você tá ficando mais experiente? Eu acho que não a cobrança deles, mas a minha cobrança comigo mesmo. Tipo assim, o Rosalvo continua cobrando como ele sempre cobrou. Como se eu fosse estagiário, me cobro normal. Agora eu me cobro muito mais. As coisas ficarem mais Exato, longas, né? exato. É, Não tem o- como. O Rodrigo tem 2 desafios, né? Evandro e Rosalvo. Não queria falar aqui. Ele tem 2 desafios, né? Porque ele tá crescendo como profissional, só que ele pegou cada vez obras muito mais desafiadoras, entendeu? Sim. E aí que faz crescer como profissional. Entendeu? E aí Porque, pega assim, a obra de é porque, uma assim, bola de neve, né? É um ciclo vicioso. Porque o nosso mercado, ele é o contrário, né? Do que... Acho que o seu também. Tem coisas que se você aumentar a escala, teoricamente você pode até diminuir o preço. No Não, sim, nosso sim. negócio, esquece. É muito mais fácil eu fazer 3 casas de 300 do que uma de 900 metros quadrados. Porque o cliente muda, cara. O cliente da casa de 900 não vai aceitar o que os 3 de 300 aceitaram. Não, essa Ele questão não vai comprar a mesma coisa. Todo mundo fala assim, nossa, mas você vai cobrar mais porque É o maior. piso é maior? Vou. Claro, para colocar difícil. Pô. Mas é um ponto muito interessante que vai acender assim na cabeça de nós 4 e de quem for ver, é aquela questão. Por exemplo, é mais fácil você ter uma equipe focada numa obra que seja mais desafiadora, ou é mais fácil você ter uma equipe maior em obras que são mais, teoricamente, mais simples de rodarem? Crescer para aumentar ou aumentar para crescer, né? Então, esse é o desafio de todo empresário e assim, e não só empresário, da vida da gente também. O que você falou é um ponto bem foda, assim, bem importante. É mais fácil ter casos menores porque o cliente é uma coisa mais padrão, talvez o que Ele não vai colocar... ser é tão mais- exigente igual o cara da casa maior, né? Então, mas de repente, se você tiver uma equipe especializada como vocês têm, vocês conseguem atender o cara da casa maior e os caras da casa menor tá te atrapalhando, porque você tá tomando do seu tempo. Entende onde é o desafio? Pô, você pega uma casa lá nas fazendas da vida aí, essas fazendas top, essas casas de 1.000, 2.000 metros quadrados. Se você colocar o Rodrigão e colocar o Rosalvo e colocar o Gustavo lá dentro, não vai dar pau. Vai dar trabalho. Muito. Talvez trabalho maior para executar tudo. Mas não vai dar pau. Agora, se você tem essa mesma obra e mais 6 obras menores, aí você tem que dividir a atenção. Acho que quando divide a atenção que dá problema. Vejo muito isso. Assim, na loja eu vejo muito isso. É que você acaba desviando o foco, né? O nosso mercado agora, né, com essa questão do pós-pandemia, vai haver uma profissionalização muito grande daqui para frente. Quem estava aí por Flutuando, né? oportunidade Vai não vai mais ficar porque não é mais oportunidade, é para profissional. Eu acho que a gente estabelecer um nicho agora é muito complicado porque a gente não sabe que nicho que vai Que vai decolar, que né? vai decolar, né? Então eu acho que
existe uma outra teoria também, que é o seguinte, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Vamos dizer assim, então você É a mais tem antiga várias, de todas, né? Você tem várias fontes de renda e assim vai. Mas a gente trabalha aí com casas padrão, né? Mais ou menos, grande maioria aí. É um padrão de tamanhos, quer dizer, né? Padrão Padrão não tem nada, Na verdade, se você parar para pensar, quase ninguém pensa, né? Quase ninguém pensa. Mas a verdade é que existem padrões por condomínio, né? Sim, sim. Né? Vamos dizer assim, ó, Existe. o Golf é casa de tal jeito, o Alphaville de tal jeito, Serimburi de tal Mas, jeito. então, mas aí é que os arquitetos que vocês trabalham, aí eu vou deixar o Oswaldo completar o que eu vou falar, arrancam vocês do padrão com relação a isso. Por exemplo, você faz um projeto da Sony Miller ou da OTA, aí depois você vai para um projeto do Rafa Oliveira. São casas do mesmo tamanho, mas são arquitetos com total características diferentes, você não acha? Exatamente, cada obra é um desafio deles, né? Então, assim, eles estão colocando cada vez coisas mais difíceis mas você pegar, por exemplo, o próprio Sonemir, né? Eu estava vendo um projeto dele ontem, até mostrei para o Rodrigo. A evolução do primeiro projeto que a gente fez para eles, para hoje, mudou muito. Os caras subiram muito a régua, entendeu? Eles estão muito profissional hoje. E não só na arquitetura, mas nos projetos complementares, nos detalhes, entendeu? Que isso facilita com que você pegar um engenheiro novo aí, o cara que está coisado, conseguir fazer essa obra O mínimo mais de fácil. conhecimento o cara vai tocar. Entendeu? Né? Então, assim, se o cara tivesse pegado ele lá atrás, quando a gente pegou, ele ia se ferrar para ter o produto final bacana. Hoje ele já deixa muito nos detalhes, então isso facilita muito você entender o que o arquiteto quer. Porque é o detalhe que vai diferenciar eles, né, um Exatamente, do outro. entendeu? Não, sim. Pequena coisa que vai né, diferenciar. a gente tem conversado muito isso. Né? É engraçado quando eu ligo para pedir alguma alteração no projeto, pro Lucas, por exemplo. Ah, tá bom. Aí quando o Rosalvo liga, ele muda. Cara, entender quem manda, né, cara? Você não aprendeu ainda. A resposta disso, por quê? Porque a gente tem um perfil que a gente só altera se não tiver como fazer. Tipo assim, cara, não vai ficar bom, vai dar manutenção, sabe? Não fica dando ideia. Até porque é aquilo lá, cara. Tudo que você fizer fora do projeto, ou tudo que você sugerir que mude no projeto, você chama a responsabilidade pra você, cara. Entendeu? Sim. Isso é tão verdadeiro que, por exemplo, lá na sua obra mesmo, tem isso aí. Aquele vidrão logo após a porta de entrada lá. Eu ia mudar aquele negócio. Porque você tem ali uma pingadeira do lado na porta do quarto que impede o vidro entrar, e o vidro é muito grande. Então, assim, eu falei, não, vou dividir esse negócio no meio, porque 2 peças mais finas vai ser mais fácil de colocar. Mas aí ia ter uma emenda. Aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Vamos encarar a fera. O mais que vai acontecer é quebrar a vida na cabeça da gente aqui. E eu falo, não entra. Por mais que seja um vão simples, o vidro é o tamanho do vão. E não dá pra entrar pelo jardim, porque ele não cabe, ele não vira dentro do jardim ali, naquele recuozinho. Então, assim, Entendi. uma simples peça, por causa de um detalhe de execução, que é a pingadeira da porta, que tá do lado, não deixa eu colocar o vidro da forma que é o mais seguro e mais fácil. Por isso que eu gosto da minha equipe, dos meus fornecedores. Que só me contam isso depois que o vidro tá lá, né, cara? Que Não, daí eu não preciso me preocupar. mas isso aí- Não, mas é o isso papel é do importante. proprietário. Não, sim, Mas então. isso aí são os bastidores que as pessoas não veem, né? Não entendem, que Não assim, vê. acha que obra é mil maravilha, mas obra é problema, né? Problema é desafio todo dia, mas Todo assim, dia um problema novo. falando desse vídeo, você chega lá é diferente, né? Você entrou na porta da sala, você vê um negócio limpo. Limpo não é limpo, é então uma chapa de vidro lá em pé lá. É outro feeling, entendeu? Então é isso que a gente tava falando do alto padrão, você entender isso. É uma coisinha que você muda, vai te dar mais um pouco de trabalho na hora? Vai. Mas você muda o produto. O que você espera aí para 2023, Rosalvo? Para você, para a empresa, para você, para a gente, né? É. Assim, Money, 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 money. É isso que eu espero. Para a empresa, eu espero que seja assim, um ano excelente, né? Como a gente está vindo aí numa crescente, eu acho que a gente tem se preparado muito nos últimos 2 anos aí, igual eu falo. Eu acredito muito que o ano que vem a gente vai fazer um voo muito mais alto do que os últimos 2 anos aí que a gente fez, porque a gente tá se fortalecendo muito, né? Então, assim, a gente está com uma estrutura muito forte e eu espero que a gente decole e vamos crescer aí, se Deus quiser. E a evolução como pessoa, né? Igual o Rodrigo falou aí, que ele entrou de estagiário, eu acho que a empresa é isso, né? Você evoluir as pessoas com que ela seja cada dia melhor, com que ela cresça, seja profissional, e você tem uma característica de como uma família, né? A empresa, para mim, hoje, ela é como se fosse minha segunda casa. Então,
Então você chega lá, você tem que tratar todo mundo bem, entender a situação de cada um. Hoje o Rodrigo não está no dia legal, não posso chamar a atenção dele. Eu tenho que ficar resguardado, amanhã ele vai estar tranquilo. Vem cá, vamos assim, assim, entender assado. a Então, empatia, né, cara? Entender isso. Criar esse laço como família, time, saber que todo mundo está no mesmo barco, remando para o mesmo lado, né? Então isso eu acho que é muito importante, né? E na vida pessoal, espero que Deus me abençoe esse ano aí, que venha um herdeiro, né? Eu acho que... Vai chamar... Isso, né? Chamando a responsabilidade aí, que eu acho que da minha vida pessoal, esse é meu maior sonho hoje. Deus abençoe. Isso, né? Amém. É isso aí. Você precisa deixar alguém que vá assumir os boletos aí, né? Isso aí. Que bênção, Deus abençoe. Mas é isso aí. Mas o feedback, né, Rosalvo? Primeiro que dê certo aí, né? Esse próximo passo aí, acho que é o passo mais importante, um dos mais importantes da vida. E realmente você consegue mais do que eu acho. Porque eu vou menos ao escritório, né? Você consegue realmente manter um ambiente na empresa que eu acho que quem tá lá com a gente gosta, quem tá lá com a gente se sente acolhido, né? Não vai me contrariar, contradizer aí. Tá me chutando debaixo da mesa aqui, tá? Não, tá certo. Fala, né? fala do aumento. Então realmente é isso. E tem uma coisa em particular para 2023 que eu e o Everton estamos muito felizes aí, você tá participando, né? Do MBM, eu acho que Sim. isso vai ser uma evolução pessoal para você, uma evolução para a empresa. Na verdade, eu acho que o MBA vai ser uma virada de chave muito grande aí, né? Para a empresa, para a gente tocar os negócios aí, porque você vê o mundo de outra forma, né? Apesar de estar bem no início agora, mas já deu para perceber o que está por vir aí, né? Então, sim. Eu não tenho dúvida que vai ser uma grande evolução, sim. Isso aí, Rodrigão. O que você espera pro ano que vem? Pode falar aqui já? Agora. Não, tô ligado. Não, eu espero que ano que vem aí eu possa contribuir muito mais também com a empresa, que a gente possa crescer junto, que a gente possa sempre se fortalecer e pegar umas obras que a nível Brasil aí, para cada vez a gente mostrar mais nosso nome aí. Ano que vem caso ainda, né? Aí vai ter que casar. Setembro aí. Setembro? O já tá bebendo agora, cara. Vai ter coragem de entrar. Tem 9 meses pra menina desistir. Já tava nervoso aqui, imagina no casamento. Tá enrolando a Ana, né? Tá enrolando. Ela enrolou. Tá. Mas eu falei pra ela essa semana, eu digo, tem um camarada que trabalhou comigo há uns anos atrás, tava namorando, resolveu casar, cara, em 20 dias já organizou o casamento, que inclusive é agora domingo. Aí eu falei pra ela, o Rodrigo tá 9 anos enrolando aí, ó. Não vem com conversinha, não. Agradecer aqui ao Rodrigão, muito obrigado por ter vindo, Rosalvo. Eu agradeço aí. Vocês são uma referência muito grande dentro da Squale Valley, tá? É um prazer ser um fornecedor de vocês, e além disso, a gente ter criado essa amizade tão bacana que existe. Parabéns pelas pessoas que vocês são, parabéns pelos homens que vocês se tornaram aí como pessoas mesmo, parabéns pelos empresários que vocês são. Você é um empresário, tá? Você vende seu produto todos os dias, pensa nisso que é importante. Isso o MBM traz pra gente. E eu espero para 2023 um ano próspero, né? Um ano que vai ser um ano desafiador, mas vai ser um ano que a gente gosta de viver, que vai ser um ano que vai testar a nossa capacidade de se reinventar aí em muitas coisas. Então é isso que eu espero que seja um ano próximo pra gente. Beleza? Muito obrigado, Rosalvo. Obrigado, Rosalvo. Obrigado, Rodrigo. Beleza, Muito é isso obrigado aí vocês dois aí pelo convite. Bacana aí que a gente começou fazendo negócio e isso virou uma amizade hoje. Muito bacana, sou muito grato isso a você. Muitos ingressos da Mr. Moon. E muitos ingressos aí do Mr. Moon. Jogo. Deixa aí, agradecer o Mr. Moon. Deixa que só o Rosalvo ganha, viu? Só o Rosalvo ganha. E nem eu, nem o Rodrigo nunca ganhamos, né, Rodrigo? Nunca vi isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.